Tudo bem, pessoal? Aqui Juliano, médico emergencista, para trazer mais um caso clínico de uso do ultrassom point of care no atendimento ao paciente em insuficiência respiratória aguda para diagnóstico diferencial. Nessa pandemia que a gente está vivendo de Covid, para tentar usar essa ferramenta como uma ferramenta propedêutica à beira-leito, para justamente fazer o diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda, corroborando uma suspeita de pneumonia por Covid ou outras causas de insuficiência respiratória aguda. Hoje é dia 1º de abril e a gente vai passar o caso desse paciente. Só lembrando aqui que eu vou usar como referência esse estudo publicado nesse mês, estudo chinês, das manifestações pulmonares vistas ao exame ultrassonográfico em pacientes não críticos de coronavírus. Okay? O que eles fazem então, só para lembrar, eles dividem aqui, dividiram o hemitórax, o tórax do paciente, o pulmão, em 6 zonas para cada hemitórax, 2 zonas anteriores do tórax, na porção superior e na porção inferior, 2 zonas laterais entre a linha axilar anterior e posterior, e 2 zonas no dorso, também no dorso superior e no dorso inferior do tórax. Lembrando que as lesões associadas ao coronavírus têm predominantemente, elas têm de forma predominante aparecido nas áreas posteriores e dorsais do tórax, como esse gráfico aqui ele mostra pra gente, tá? Então, as lesões de coronavírus, elas têm essa predominância, essa característica nesse estudo. Não quer dizer que lesões que aparecem em outras áreas não sejam por coronavírus, mas predominantemente tem essa característica difusa e no tórax posterior. Então, a gente vai começar a estudar esse caso. É um paciente de 32 anos que procurou o serviço hoje, queixando de mialgia, espinéia intensa e febre há 4 dias. Nenhuma doença prévia, admitido na sala de emergência com frequência respiratória de 40, saturando 93% ao ar ambiente, e uma pressão dentro dos limites de normalidade. O paciente foi monitorizado, oferecido oxigênio por máscara facial, já com a intenção de pré-oxigenação, e impulsionado acesso venoso. O paciente foi entubado com fentanil e rocorone e mantido em sedação contínua. E vamos ao que interessa, que é o exame ultrassonográfico. Foi solicitado, claro, propedêutica laboratorial e raio-x de tórax. Vamos ver o que o ultrassom nos mostrou antes do raio-x. Vamos lá, essa aqui então é o quadrante superior direito, hemitórax direito, quadrante superior. Tá? A gente sempre vai começar pela avaliação da linha pleural e artefatos gerados no parênquima pulmonar. Então a gente tem a linha pleural aqui e artefatos de linhas B e linhas A. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Linhas B pouco móveis, mobilizando pouco, uma vez que há uma diminuição do deslizamento pleural pela doença que está já presente nesse hemitórax. Eu faço um rastreio bem amplo. Então a gente vê as linhas B, unimultifocais, algumas confluentes, e uma pequena área aqui de disruptura da linha pleural nesse segmento aqui, e também uma área de retração, talvez de consolidação subpleural. Vamos ver se a gente vê mais alguma. Acredito que seja aquela ali. Aqui, ali no finalzinho também aparece uma outra área. Aqui o exame do pulmão também, varredura dessa área. A gente tem aqui já uma confluência de linhas B, uma perda, solução de integridade da linha pleural, ela fica mais rugosa, né? Claramente vocês vão perceber isso, observem ali, além da perda de solução de continuidade, áreas de consolidação subpleural, linhas B confluentes, unimultifocais, alguns outros artefatos. Ali uma área interessante aqui, ó. Essa área interessante aqui, ó. Vamos chegar ali. Aqui, ó. Aqui uma área interessante de consolidação subpleural, uma disruptura do segmento pleural, e essa grande chamada de cauda de cometa na literatura, né? Na verdade, nada mais é do que um edema do septo interlobular, um extravasamento de transsudato ou exsudato, gerando então um meio por onde o feixe de ultrassom consegue caminhar.
Aqui um outro, ainda na área 1, mesmas alterações, linhas B multifocais, consolidações subpleurais, por aí vai. Aqui ainda na área 1, uma grande área aqui de consolidação subpleural, perda do segmento da solução de continuidade da pleura. Tudo isso aqui no tórax anterior, à direita, né? Grande área aqui perecóica, tudo isso aqui é processo consolidativo, processo infeccioso com exudato. Aqui também te observa isso claramente, uma diminuição do movimento das linhas B, claramente sugerindo uma diminuição do movimento da pleura visceral que está embaixo sobre a parietal que está em cima. Área 2, então, a gente vai para a porção inferior, tórax anterior, mas a porção inferior. Okay? Artefatos muito parecidos, consolidações, linha pleural com perda da solução de continuidade, linhas B confluentes em cauda de cometa, alterações parecidas, semelhantes. Okay? Aqui na região entre a linha axilar anterior e a posterior, linha axilar anterior e a posterior, e a gente tem a área 3 e 4, a gente vai sempre analisar a linha pleural e os artefatos de parênquima. Aqui é o abdômen, aqui é o tórax. Vamos varrer então, fiz uma varredura longitudinal ou da região cranial para a região podal para a região cefálica. Como é que apareceu essa imagem? Então a gente vê aqui, ó. Observe linha pleural, osso, sombra acústica, linha pleural. Observem o que vai acontecer com essa linha pleural. Observem o que acontece. Conseguiram identificar? Vamos lá, vamos de novo. Então a gente tem aqui a linha pleural, certo? Parênquima. Observem aqui, ó, aqui na transição dessa área aqui de Kerley para essa aqui, como a linha pleural ela desaparece e aparece um grande processo consolidativo com um broncograma nessa região. É assustadora essa imagem é realmente impressionante. Aqui, ó, broncogramas, um grande processo infeccioso. Olha só, uma grande área de processo infeccioso na região, dá para entender talvez como de lobo médio, que eu estou próximo da região axilar aqui. Então a gente vê aqui a pleura, ela desaparece embaixo do terceiro costal e surge essa grande área aqui de consolidação com um broncograma. É impressionante essa imagem, pessoal. Eu digo para vocês, é impressionante. É impressionante. Um extenso processo infeccioso nessa topografia. E observe aqui, eu estou subindo aqui até a região posterior, vai para a região abdominal, aqui a região cranial, e aí eu continuo subindo e depois a linha pleural ela volta a ficar íntegra. Então a gente tem nessa topografia que sugere fortemente o lobo médio um grande processo infeccioso. Ali, ó. Aí eu subo, vou lá para a região axilar e desço novamente, né? Horizontalmente. É impressionante essa imagem. Aqui uma outra varredura, linha pleural, aqui surge o processo consolidativo com broncograma, saiu. Broncograma dinâmico, sugerindo um processo infeccioso diferente do estático, que sugere um processo atelectásico. Tudo isso aqui dá para entre provavelmente lobo médio, no hemitórax direito. Adiante. Aqui ainda é uma outra imagem dessa mesma região. Eu vou rapidamente. Observe uma imagem interessante aqui, ó, na transição. Vamos lá. Aqui eu estou transitando do abdômen, aqui o diafragma para o tórax. E a gente tem ainda um derrame pleural nessa região aqui, ó, anterior. Então, olha lá como é que está. Deixa eu colocar isso aqui em movimento, fica mais fácil de enxergar. Aqui vê a pleura, vê artefatos de parênquima e vê o processo consolidativo aqui, ó. Muito bem demarcada a topografia dele, próximo da região axilar, que talvez sugira aí a região de lobo médio, lobo inferior, a transição ali. Uma imagem grande aqui de um processo consolidativo. Uma outra imagem, uma outra varredura. Eu vou lá em cima direto e essa grande extensa área infecciosa, com processo infeccioso.
Impressionante isso. Adiante, e aqui é a região posterior, 5 e 6, 5 região superior do dorso, região superior do pulmão, mais dorsal, e a região 6 a região inferior, metade inferior do pulmão dorsal, posterior. Ok, vamos ver como é que é essa imagem aqui. Então eu vou transitar, vou fazer um deslizamento de baixo para cima, longitudinal, e aquela imagem ela se repete aqui, ela se repete. Então vamos ver isso aqui com calma. Estou lá na transição, aqui eu tenho abdômen, estruturas abdominais, aqui eu já tenho tórax, tenho pleura, artefatos de parênquima, osso, sombra acústica. Então eu vou subindo, e aqui a linha pleural já começa a ficar mais rugosa, já perde integridade, a solução de continuidade, e ela aqui faz essa grande área aqui de ruptura, de retração, que é o processo consolidativo, provavelmente na mesma topografia onde a gente via lá na região 13 e 4. Aqui ela perde completamente, a gente não sabe onde é que está a pleura, onde é que não está a pleura. Tem uma área pericóica aqui toda enrugada, de difícil identificação. E aqui a gente está fazendo um deslizamento da região podal para a região cefálica e alguns movimentos de báscula nessa topografia. A gente vai, faz essa varredura e vai ascendendo, e daqui a pouco a gente percebe que ela volta a apresentar integridade. Então é um processo lobar bem demarcado, bem demarcado. Aqui uma outra varredura, aqui no movimento de báscula a gente percebe essa disruptura, esse processo infeccioso, essa retração da pleura visceral. Outro movimento aqui, ó, claramente demarcado aqui, ó, o afastamento da pleura visceral, a paletal, os broncogramas que surgem aqui nessa topografia. É realmente impressionante essa imagem. Novamente aqui, a pleural, a hora ela está próxima, aderida à parede torácica, a hora ela descola e forma essa imagem impressionante. Aqui outro processo de outro deslizamento, outra visão interessante aqui, ó. Foram várias imagens que eu fiz, várias sequências de imagens para tentar delimitar exatamente onde que estava o processo infeccioso. Bom, vamos para hemitórax esquerdo, começando pela região superior do tórax anterior, região inferior, região lateral e região posterior do tórax esquerdo. Vamos lá. Então aqui a gente fez uma varredura da região 1 para 2. Por quê? Porque a gente tem aqui, pleura aqui, artefatos e coração se interpõe. Então eu fui direto para a zona 2, sem muitas alterações, pleura íntegra, algumas linhas As, nada que chame muito atenção. Mesma coisa aqui, varredura aqui na região 13 e 4, tem no abdômen aqui, baço e rim, aqui artefatos de linhas As principalmente, a linha pleural deslizando sem muitas alterações também. Região 5 e 6, dorso, a gente tem aqui, eu estou indo da região cranial para caudal, e a gente percebe aqui algumas coisas interessantes para serem notadas. Então tem ali, ó, osso, sombra acústica, osso, pleura e artefatos de parênquima. E aí vamos lá, vamos começar a descer nesse tórax. A gente tem aqui a pleura, percebam a pleura aqui, ó, um pequeno derramezinho aqui posterior. Lembra que isso aqui é dorso do paciente, então a gente tem um pequeno derrame ali, alguns artefatos de linhas B, aqui uma solução de continuidade, uma retração da pleura à esquerda, próxima da linha média do dorso. Aqui é uma grande área de retração, de consolidação, um processo infeccioso aqui, provavelmente. Ainda que a gente não tenha muitos artefatos de confluência de linhas B, de extravasamento, seja ele provavelmente um transudato aqui, exudato, desculpa. Então, uma grande área de retração, processo infeccioso. E aqui é completamente desfigurada aqui a linha pleural. Okay. E uma outra varredura também, longitudinal. A pleura ela desliza, mas ela está completamente enrugada. Observe que nesse momento aqui, ó, vou botar um pause aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó,
Tem aqui a pleura, aqui tem o sombra para postar a sombra acústica, e aqui a pleura fica enrugada, processo infeccioso, consolidação subpleural nessa topografia. E aqui confluência, linhas B confluentes, formando aquele rabo de cometa, cauda de cometa. Aqui uma outra varredura, mesmas alterações, nada de muito diferente. A gente está à esquerda aqui na região, examinando o dorso do paciente. Aqui as mesmas alterações, muito semelhantes. Aqui ainda uma área maior de retração, mais ou menos no meio do tórax, né? Então compatível com aquela lesão de lobo médio à direita. Aqui a gente está no hemitórax esquerdo, okay? Então a lesão provavelmente estendendo para o hemitórax contralateral. Linhas confluentes, linha pleural enrugada, alguns artefatos de parênquima. Nada que chame muita atenção chama atenção, claro, mas nada comparado àquela lesão do hemitórax direito. São lesões muito semelhantes. Ok, pessoal, aqui uma passada rápida nas outras estruturas que são relevantes para a gente avaliar um paciente em choque, ciência respiratória. Aqui é a veia cava no corte longitudinal, a gente faz uma varredura e observa ela no eixo, a gente estava no eixo transversal, faz uma varredura longitudinal e observa o diâmetro dela e a variação com a ventilação. Então, o eixo transversal, a gente varre, olha ela no eixo longitudinal e observa o diâmetro e a variação com a ventilação. Lembrando que esse paciente estava em ventilação mecânica já nesse momento. Ainda assim, uma variabilidade bem interessante dessa cava. É uma sepse mesmo, choque séptico. Aqui uma varredura, que é a mesma imagem na verdade. Aqui a janela subchifóide, que eu fiz por rastreio mesmo, por protocolo. Lobo esquerdo hepático, câmaras direitas, câmaras esquerdas, ictus cardíaco, estruturas da base. Sem grandes alterações morfológicas, nada que chame muito a atenção, sem trombos intracavitários. Provavelmente a relação VD-VE está preservada. Então, nada de muito chamativo. Aqui uma janela parcial eixo longo, feita com transitor convexo, não dá para a gente ver muita coisa porque se sobrepõe muito arco costal aqui fazendo sombra acústica, mas uma relação preservada, ausência de derrame, uma válvula mitral dá a impressão como redução da motilidade aqui do folheto septal. Não deu para ver muito bem aqui a válvula órtica, mas aparentemente sem muitas alterações mais graves. Ok? Então, resumindo essas alterações que foram vistas nesse trabalho, mas que são um pouquinho diferentes nesse paciente, os focos de Covid são observados principalmente nos campos posteriores, no pulmão posterior, dorsal, e ambos os pulmões, principalmente posterior, certo? As linhas, às vezes, elas são fixas, elas têm diminuição da amplitude de movimento e confluentes, ok? E a linha pleural, ela tem padrões variáveis também, perda da solução de continuidade, perda da linearidade, ela fica toda irregular, também é uma característica importante, com graus variados de retração em relação à parede do tórax, que é o que a gente viu nesse paciente, mas de forma muito limitada àquela região do lobo médio à direita. Podendo haver derrame pleural localizado ao redor das lesões, a gente viu nesse paciente também, e as lesões mostram consolidações irregulares. A gente tem alguns aspectos desse paciente que sugerem que ele tem um processo pneumônico localizado, mas muitas alterações compatíveis com essas imagens documentadas nessa pesquisa, e a gente agora fez a solicitação para esse paciente de rastreio de Covid-19. A gente agora vai aguardar o resultado dos exames, ele já está sendo tratado para Covid e com antibiótico, todo o esquema terapêutico para tratamento, né, de Covid e pneumonia. Então, esse aqui é o protocolo que eu estou usando, de varredura, pulmão, anterior, posterior, enfim, todos os quadrantes. E pessoal, obrigado, agradeço vocês e a gente volta daqui a pouquinho com mais um caso interessante aí de síndrome respiratória aguda grave e o ultrassom sendo usado como ferramenta para o diagnóstico diferencial desses casos, ok? Valeu, forte abraço!